E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Então, hoje aqui vamos falar do reino plant, então o reino das plantas. Então, vamos entrar agora num outro grupo que é muito bacana da gente começar a estudar e bem diverso. A gente então começou falando dos procariotos, né, que são as bactérias e as arqueobactérias. Depois falamos dos protistas, né, que está as algas e os protozoários. Falamos dos fungos, né? E agora vamos para as plantas, tá? O reino plant, tá? Então vemos aqui que são originários de uma bactéria, né? Associada aqui com um protista e aí formou as plantas, tá? E que aqui na nossa árvore filogenética ele se encontra aqui, investindo em homenagem às plantas. O reino plant, o reino das plantas, foi originado inicialmente por uma alga verde, né? Então, que essa alga verde então, tinha um embrião multicelular com os arquegônios, os anterídeos, e aí deu origem então, o grupo das briófitas, que nós vamos ver em seguida, e alguns grupos tiveram o esporófito dominante, com vasos condutores e folhas e caules verdadeiras, tá? Que aqui no caso então vamos chamar esse grupo aqui de plantas vasculares, que são as traqueófitas, que são todas essas daqui, ó, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, e que também são divididos em dois grupos, tá? As plantas sem sementes, que nós chamamos aqui de criptógamas, e as plantas com sementes, que chamamos aqui de fanerógamas, tá? Então, durante as nossas aulas seguintes, nós vamos ver agora esses grupos. Tudo bem, pessoal? Então, o reino plant, ele tem como características gerais a presença de tecidos, por isso são seres pluricelulares. Eles são seres eucarióticos, possuem parede celular de celulose. Tá? Os fungos têm tiquitina, aqui no caso das plantas vai ser de celulose. Eles são seres fotossintetizantes, ou seja, autótrofos, e possuem a clorofila A e B para isso. Tem como reserva de energia o amido, e eles possuem alternância de geração, né, que também é chamada de metagênese. Então tem um ciclo que é haploide, que é N, e tem um ciclo que é diploide, que é 2N. E tudo isso aqui são cadeias similares às algas, principalmente as clorófitas. Por isso que a gente viu naquele diagrama que tinha ali uma clorófita, que possivelmente foi ela que deu origem a todas essas plantas que nós hoje conhecemos. E aqui tem a diversidade de plantas que nós podemos ver. Então temos aqui as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e aqui as angiospermas. Muitas delas até conhecidas nossas aqui do Cerrado, nosso piqui, nosso pau santo e o nosso cajuzinho do Cerrado. E aqui até um maracujá. A flor de maracujá é assim. Então, mas aqui, para a gente ficar bem claro para nós, vamos ver qual a diferença de um esporófito e de um camidófito. Então, temos que o esporófito ele é diploide, ou seja, dois N's. E o gametófito ele é haploide, ou seja, N, no caso. Então, o esporófito ele vai sofrer uma meiose, né? Vai ter uma divisão aqui e vai formar esporos, que são haploides. E com isso, esses esporos vão formar mitose, que vai formar o gametófito, que continua a mitose, que vai formar gametas, que formam o zigoto, que é a união dos gametas, que se torna a ser diploide. E forma um esporófito e que todo dá o ciclo, tá? Então, daqui para frente é importante a gente poder entender os processos que a gente vai encontrar nos nossos grupos de plantas que nós vamos estudar. Então, o primeiro grupo que a gente vai estudar, que é a nossa aula de hoje, são as briófitas, que são esses seres aqui bonitinhos, bacanas, que a gente encontra por aí. E principalmente em ambientes úmidos, como as florestas, né, que formam esse tapete verde que podemos ver aqui, e que dá em cima de rocha. Que na aula de fungos eu falei que também podem ser umas pioneiras, né, para favorecer a sucessão ecológica. Então, as briófitas, na sua morfologia, temos que dois esquemas que são o mesmo, mas elas são divididas assim, em gametófito, que está aqui, e no esporófito, tá? Então, o seu gametófito, que ele é haploide, N no caso, ele tem estruturas que são chamadas de rizóide,
tem a mesma função de raiz, mas não é uma raiz, de cauloide e filoide. Tá? Então, quando tem a terminação oide no final, quer dizer falso. Ou tão semelhante a. Então, semelhante a uma folha, semelhante a um caule, semelhante a uma raiz. Mas não são raízes, não são caules e não são folhas. Em cima dele, existe uma estrutura chamada haste. Tá? E essa haste ela vai sustentar uma cápsula. E nessa cápsula é que vai formar os esporos. Então, essa parte aqui que nós vemos são os esporófitos. Tá? Então, essa parte aqui então é os gametófitos. Como características gerais das briófitas, temos que são conhecidos os musgos, as hepáticas e os antóceros. São plantas de pequeno porte, não ultrapassam 5 centímetros de altura, tá? São plantas muito pequenininhas e elas não possuem vasos condutores de seiva, ou seja, elas são avasculares, por isso que elas não são uma traqueófita. O transporte acontece por divisão célula a célula, tá? Por difusão, e habitam locais úmidos, por não possuir esses vasos condutores de seiva, por isso são avasculares. E eles não possuem raízes, nem caules e nem folhas verdadeiras. Então é o rizoide, é o caloide e o filoide, tá? Que é o nome das suas estruturas, que a gente viu anteriormente. Aqui está o exemplo deles, né? Então está aqui o seu esporófito, tá? De um musgo, no caso, e o seu gametófito aqui invertindo. Então quando estiver andando por aí e verem esses seres aqui, então são músicos, tá? Geralmente é um tapete verde. Se tiver essas coisinhas aqui, então são o seu esporófito, que é para a sua reprodução. Tá? Então os músicos, né? Então temos aqui o seu gametófito, que a gente viu, tá? Essa parte aqui que é mais verde, com os seus filóides aqui no caso, tá? Aqui está a sua haste, que é essa aqui, né? Essa aqui também. Temos a calíptra, que serve então de proteção. E temos os antóceros, né? Que são semelhantes aos músculos, né? Que tem o gametófito, né? E tem os seus parótidos que é mais diferenciado. E temos as hepáticas também, que são essas estruturas aqui que lembram o fígado, por isso tem o nome hepática, tá? Mas todos eles são briófitas. A sua reprodução, ela acontece assim, na dependência de água, tá? Então elas vivem em ambientes úmidos, então depende de água, porque eles têm um gameta masculino que é flagelado, na verdade ele é biflagelado, precisa de água então para sua locomoção, ou seja, sua movimentação. A maior parte da vida das briófitas é na fase gametófita, né? Onde tem o caloide, o filoide e o rizoide. Tá? Essa fase predominante. E todas as demais plantas possuem a fase esporótica com fase dominante, ou seja, das samambaias em diante. As pteridófitas são assim, mas nas briófitas a fase gametofítica é a fase dominante. Seu ciclo de vida, temos aqui a haste, né? E aqui com os esporantes aqui no caso. Temos aqui a produção de esporos. E esses esporos vão germinar e vão se desenvolver, né? E vai formar esse tufo aqui. E aqui eles vão se desenvolver numa fase haplóide, no caso. Então aqui eles são seres haploides. Em cima deles, eles têm uma estrutura masculina e alguns têm uma estrutura feminina. Tá? Então o masculino é chamado de anterídeo e o feminino é chamado de arquegônio. Tá? Então no anterídeo, que por exemplo, vai produzir os gametas masculinos, que são os anterozoides, que eu falo que eles são biflagelados, né? E que esses anterozoides, eles vão nadar até chegar no arquegônio, que dentro do arquegônio aqui no caso, existe os gametas femininos, que chama oosfera, né? Que é essa estrutura aqui. Então daqui vai ter a fecundação. Então essa aqui é a fase haploide, tá? A fase N, no caso. Tendo a fecundação, então vai formar o zigoto, então aqui vai ter a formação do embrião, e esse embrião, no caso, ele vai formar o esporófito, tá? E nesse esporófito ele vai ter então uma calíptra aqui em cima, e dentro dessa calíptra vai ter a cápsula, que é onde vai ter as células mães dos esporos, que depois vai
liberar os esporos e dando continuidade ao ciclo, tá? Então, essa aqui é a fase diploide. Então, tem a fase haploide, temos uma fase que é diploide, que é na produção, então, dos esporos. Aqui mais um exemplo esquemático aqui, né, do ciclo de vida. Então, temos aqui a haste, né, com a cápsula, no caso, e com a liberação de esporos, esses esporos vão se desenvolver, né, vai formar as briófitas, no caso aqui é o músculo, né, a produção de anterozoides, né, e aqui vai ter a oosfera, que vai ser fecundada pelo anterozoide, que vai formar o esporângio, e no esporângio então vai estar aqui o ciclo de vida dele, tá? Então, bem simples, bem tranquilo, né, os briófitas bem bonitinhas, bem bacanas, tá? Então, se você curtiu, dá um joinha, tá? Siga o canal, ativa o sininho para receber novidades. Compartilhe o que você quiser, deixe aqui os seus comentários, tá? Agradeço muito a nossa conversa de hoje e até a próxima. Até mais.